Brasília. Agora, no Troca de Ideias, direto de Brasília. No quadro Direto de Brasília, a participação do assessor parlamentar Douglas Sandri hoje vai falar sobre, em mais uma decisão controversa, a STF determina que a Polícia Federal adentre a Câmara para cumprir medida contra o deputado Daniel Silveira e inaugura nova polêmica sobre a liberdade de expressão. Bom dia, Douglas, tudo bem? Bom dia, Rita. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Ricardo Sander. Bom dia. Bom dia especial, claro, ao nosso ouvinte aqui da Rádio Independente. Pois é, o clima em Brasília está bastante tenso, né? Por conta de o ministro Alexandre de Moraes ter intensificado, então, a perseguição em cima do deputado Daniel Silveira, aquele deputado que protagonizou toda aquela polêmica, bradando sobre fechar a STF, sobre instituições, sobre coisas que foram tidas como ameaças pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, movimentou, né, todo o processo que Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, moveu contra o então e ainda deputado, né, Daniel Silveira. Naquele momento ele chegou a ser ter aberto o processo de cassação e tudo mais, né? O deputado, então, depois de alguns meses, teve medida cautelar, né, que ele não precisaria mais, então, não estar preso como ele foi de fato preso pelo STF, mas ele deveria estar usando tornozeleira, coisa que ele não está cumprindo, não está usando a tornozeleira. E aí o ministro Alexandre de Moraes dá uma ordem para que a Polícia Federal vá e coloque a tornozeleira eletrônica nele, para que ele fosse impedido de ir à Câmara dos Deputados, impedido de ir a Brasília, apenas pudesse ficar em prisão domiciliar no Rio de Janeiro. E nesse caso, ele não poderia fazer uso da palavra na Câmara dos Deputados, não poderia atuar na Câmara dos Deputados e nem fazer campanha no ano eleitoral, né? O que sob o ponto de vista de um parlamentar, pode ser o fim até de uma carreira. Portanto, por conta de ter usado da palavra para desferir ataques contra o STF, agora o ministro Alexandre de Moraes o ataca, né, pedindo que ele seja colocado na tornozeleira eletrônica e mantido em casa. Agora, a grande coisa que é o mais grave de tudo isso, aliás, não sei se tem como ser mais grave o fato de um parlamentar estar sendo caçado pelo STF, né, buscado pelo STF por conta de utilizar a liberdade de expressão, que a Constituição estabelece que é algo próprio da condição de deputado, que não há medida a ser tomada contra qualquer fala de um parlamentar. Não sei se há como ser mais grave do que isso, mas há um elemento muito grave, que é a Polícia Federal recebendo autorização para adentrar a Câmara dos Deputados, violar a Câmara dos Deputados para prender um deputado ou para fazer medida contra o deputado. No passado nós já tivemos essas polêmicas em relação a combate à corrupção. Então, hoje, já pela lei, várias leis que foram passando aí, impedindo o Ministério Público, impedindo a Polícia Federal, não se pode mais adentrar para fazer prisão, não se pode mais levar algemado para casos de corrupção. Mas no caso da violação à liberdade de expressão do deputado, estão sendo tomadas medidas bastante autoritárias, né, e bastante complexas em relação àquilo que se defende do Estado de Direito, porque um parlamentar está sendo buscado. E aí a gente está vendo cenas curiosas, para dizer o mínimo, né? O deputado com um travesseiro embaixo do braço, ameaçando dormir dentro do plenário, e isso, para quem esteve acordado até mais tarde ontem, hoje se acompanhou em alguma rede e tal, eu pude acompanhar diretamente dos meus colegas de Brasília, me mandando vídeos, né, em tempo real, do parlamentar saindo dentro do plenário de noite, né, para ir dormir no seu próprio gabinete, para que a Polícia Federal não fizesse o ato, já que ele acredita, e as pessoas no entorno acreditam que a Polícia Federal não adentraria o plenário da Câmara dos Deputados para realizar uma cena grotesca, como seria essa, né? De colocar uma tornozeleira eletrônica por conta de palavras proferidas por um parlamentar dentro da Casa da Democracia. Então, é este o clima de Brasília hoje, é o clima da Câmara dos Deputados, né? E eu vejo, quando esse tema repercute nas redes sociais, que há realmente uma preocupação de onde é que o STF vai parar, né? Quem fiscaliza a lei com relação a esse tipo de ação.
Falando em liberdade de expressão, tivemos um episódio Lollapalooza também, né, que chamou bastante atenção, com o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e depois agora até pedindo arquivamento. O TSE estava analisando, teve uma definição no primeiro momento para que não houvesse mais a possibilidade dos músicos, dos artistas se expressarem a favor desse ou daquele candidato. No caso ali foi duas artistas que se manifestaram a favor de Lula. Como é que vê essa postura também do TSE e a nossa própria legislação? Eu já, em duas oportunidades aqui, há semanas atrás, já trouxe a preocupação em relação ao tratamento que a justiça vai dar ao pleito eleitoral. É muito preocupante para quem está disputando, é muito preocupante para o eleitor que quer ter a liberdade de escolher e é preocupante para aquela pessoa que quer ter a liberdade de se expressar, né? Há que se diferenciar aquilo que é vedado na lei eleitoral, o que seria então um problema eleitoral, de uma manifestação eleitoral e de uma manifestação política. A Constituição não veda a comunicação política, não tem lei eleitoral que vede a comunicação e a expressão política. Então, dizer que é a favor do candidato X ou Y, pré-candidato, como se deve chamar, agora não há menor problema. O que se tem é pacífico, que não se pode dizer número e pedir voto. E se isso aconteceu no Festival Lollapalooza, estaria errado. Mas não foi isso que aconteceu. E até mesmo para quem não concorda com aquele que está sendo hoje proibido de se expressar e não concorda e não pretende votar naquele candidato, pré-candidato, enfim, que está se mostrando no Lollapalooza, até mesmo eles acharam um absurdo, porque o pau que bate em Chico também pode bater em Francisco, né? Um dia é você, no dia pode ser eu. Então, é muito preocupante, né, o entendimento que está se tendo sobre como se pode, de fato, proibir as pessoas de se expressarem no Brasil. A decisão foi movida pelo PL, o Partido Liberal, que é um grande contrassenso, partido do governo, que depois retirou a ação, mas antes foi deferido pelo ministro do TSE, Raul Araújo, né, e estava vigente. E apesar de aí erros também surreais no processo, né, até o CNPJ foi errado pelo partido, portanto o Lollapalooza não chegou a ser notificado porque não estava sendo encontrado, obviamente, não podia ser encontrado com o CNPJ errado, então erros primários, inclusive, na ação, que acabaram depois o ministro Fachin, né, disse que teria que ser levado a pleno, mas antes disso já estava tudo invalidado. O próprio PL tirou a ação, porque se de um lado reclama, o partido do governo reclama que tem um parlamentar que é da base do governo Bolsonaro proibido de falar, também não pode ele proibir a manifestação dos seus opositores também, porque vai usar da mesma moeda e aí não faz nenhum sentido. Então, é bastante tensa a situação, né, do cenário eleitoral no sentido jurídico, né? Ao mesmo tempo que aqui no estado nós vemos já algumas movimentações, a renúncia, tivemos aqui agora a conversa com o nosso novo governador, a partir de amanhã assume, né, o Ranolfo, que deve ocupar então o lugar daquele que renuncia, o governador Eduardo Leite, que deve estar à disposição do seu partido para concorrer à presidência, tentando aglutinar aí aquilo que se chama de terceira via, que é cada dia mais improvável, já que quando a gente vê as pesquisas, a maior parte das pessoas já dizem que já escolheram o candidato. Isso é bastante curioso. Então, o cenário eleitoral, ao mesmo tempo que o cenário jurídico está bastante turbulento, o cenário eleitoral também está começando a ganhar aí outros contornos na reta final da campanha, porque nós estamos passando pelo prazo mais importante até o momento, que define quem pode concorrer e qual partido vai concorrer. Porque quem não renunciar até o dia 2, ou quem não trocar de partido até o dia 2, não pode concorrer pelo partido que escolher. Então, é uma movimentação final, e eu acredito que na semana que vem, nós aqui no Direto de Brasília vamos estar trazendo cômputo, né, de como ficou, porque nós temos outras renúncias importantes acontecendo, como, por exemplo, lá no Nordeste, o governador do Ceará, Camilo Santana, que é do PT, vai renunciar, deve estar renunciando essa semana, anunciou na segunda-feira já que renuncia. Tem uma meia dúzia aí de governadores que devem renunciar, e na semana que vem nós trazemos aqui para o ouvinte, entender no cenário nacional quem renuncia e para onde que vai, o que vai fazer, quais são os prefeitos importantes que devem renunciar. A exemplo de Santa Catarina, que teremos dois, né? O prefeito de Chapecó pretende renunciar, ou fala em renúncia, e o prefeito de... três até, na verdade. Tem o prefeito de Araguá também, pelo MDB, e o prefeito de Florianópolis. Quer dizer, muita gente se colocando à disposição. Vamos ver semana que vem se confirma, a gente pode trazer por aqui um balanço sobre isso também. Ok, muito obrigado ao Douglas. Fazer um registro rápido, a gente não tem mais tempo para aprofundar, mas em 2017 um processo que iniciou a partir do seu trabalho na Secretaria do município de Lajeado e que foi citado ontem na posse do Cindy Lojas em relação à permissão de abertura do comércio aos domingos, um trabalho de muitas mãos, foi citado pelo presidente Kiko Weimer, que
trouxe então essa demanda e agora comando sobre seu pai, do Geraldo Sandri. Deixa um abraço a ele também. Eu vou aproveitar os 2 segundos que eu tenho aqui para mandar um abraço, tanto para o Kiko, né? Eu agradecer pela citação, retomada, realmente fez justiça, né? Com aquele movimento, mas não dependeu só de mim. E também um abraço ao meu pai, seu Geraldo Sandri, por assumir aí a função do Síndico de Lojas, aí voltando, né? Depois de 4 anos aí. E deixar um abraço para o pai do Ricardo Sandri aí, que esteve lá conosco também ontem, o André Sandri, que faz parte da chapa também. Bom, a matéria completa você pega em independente.com.br, me segue nas redes sociais, @Douglas Sandri, e até a próxima semana. Obrigado. Douglas Sandri aqui com o quadro direto de Brasília, dentro do nosso Troca de Ideias. 11h26, 20 graus e 8 décimos é a temperatura. Vamos com a reportagem. Agora, a reportagem em ação. Na reportagem com Gabriela Rautrive, vereador Deuli Greff apresenta requerimento para a retirada de cobertura na Rua do